Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer o exercício 5.5, livro de Contabilidade Introdutória dos professores da FEA USP. Essa é a 12ª edição do livro. Então, no exercício 5.5 ele fala assim: em determinado período, a companhia Cetina realizou as seguintes operações com mercadorias. Aí ele dá aqui algumas compras e vendas, né? E ele fala aqui, ó, sabe-se de que o estoque inicial estava constituído por 300 unidades a 80 cada uma. Pede-se calcular o valor do custo da mercadoria vendida, ou seja, o CMV, e o resultado pelos três métodos, que é o PEPs, o EPs e a média ponderada móvel, considerando que as operações foram realizadas a prazo. E aí ele dá aqui os resultados, né? Então, o que nós vamos fazer inicialmente? Vamos primeiro fazer aqui o quadro do CMV, que é o quadro do custo da mercadoria vendida. Então, a gente sabe que inicialmente tinha 300 unidades ao valor de 80 cada uma. Então, aqui ó, nós vamos fazer primeiro o FIFO, né, que é o First In, First Out, ou PEPs, né, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, ele já falou aqui, ó, você tinha 300 unidades ao custo unitário de 80, então o valor total das suas mercadorias está avaliado ao custo de 24 mil. Aí ele fala aqui, ó, primeiro, comprou 200 unidades a 100 cada uma. Então, como a gente está fazendo aqui ó, no PEPs, né? Aí, sempre quando tem uma compra, você vai colocar uma linha abaixo, né? Então aqui ó, na primeira linha aqui ó, nós vamos utilizar aqui ó, no dia 1 nós vamos utilizar duas linhas. Então na primeira você vai repetir aqui ó, o saldo que você já tinha. 300 unidades a 80, o custo é seria a quantidade vezes o valor, né? Então a gente repetiu. Agora nós vamos dar aqui a entrada, ó, comprei 200 unidades ao valor de 100. Então comprei 200 unidades ao valor de 100. Qual foi o custo total? 200 vezes 100, 20 mil. E no saldo nós vamos só repetir aqui, ó, 200 ao custo de 100, multiplica um pelo outro, 20 mil. Depois, item 2, ó, venda de 250 unidades, no valor total de 50 mil. Aqui os 50 mil refere-se à minha receita, refere-se à minha receita. Aqui a gente está mexendo só com o custo, certo? Então, quando a gente está falando de custo, quando vendeu 250 unidades, eu vou dar baixa em 250 unidades ao preço de custo aqui na ficha de estoque. Então, como a gente está falando aqui, ó, no FIFO, né, ou PEPs, é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, quantas unidades saíram? Ó, vendi 250. Então, quem foi a primeira que entrou? Quem foi a primeira que entrou? 300, né? Então, eu vou dar saída em 250 unidades. Ao que custo? Ao custo de 80. Então, qual que é o custo total dessas mercadorias que foram vendidas? 20 mil. Com isso, né? Isso. Então, aqui, ó, com isso, então, eu fiquei com qual saldo? 300 menos 250 ao custo de 80, multiplica um pelo outro e mantém aqui ó, os 200. Certo? Lembrando que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Depois no dia 3 aqui, ó, compra de 300 unidades a 110 cada uma. Então, comprei, né? Então eu comprei, ó. Lembre-se que aqui, ó, no dia 2 eu já tinha duas unidades. Então, se no dia 3 eu estou comprando mais uma quantidade, então eu vou colocar na terceira linha, ó. Opa, vou repetir aqui, ó, no dia 3. Estou repetindo aqui, ó, no meu saldo o que eu já tinha. E agora no dia 3 eu vou inserir aqui, ó, a minha compra, ó. Compra de 300 unidades ao custo de 110. Multiplica um pelo outro. E trago esse valor para o meu saldo. Certo? Depois aqui ó, no dia 4, o que fez no dia 4? Venda de 400 unidades a 220. 220 é a minha receita de venda. A gente está fazendo só o custo, então vai ter que dar saída aqui de 400 unidades. Nós estamos fazendo o que? PEPs, primeiro que entra é o primeiro que sai. Então aqui ó, qual que é a primeira quantidade que eu tenho? Ó, 50, certo? Vou dar saída de 50 unidades. A que custa? 80.
né? Vou multiplicar um pelo outro aqui e achar o custo aqui da minha saída. Como eu vendi 400, eu vou para o próximo agora. Qual que é o próximo? 200. Olha lá, então eu já dei saída aqui ó, em 250 unidades. Aqui custo, ao custo de 100 e multiplica um pelo outro. Quantas unidades eu vendi no total? Ó? Vendi 400. Eu já dei saída em 250 unidades. Então falta eu dar saída em mais 150 unidades, certo? Aqui custo, ao custo de 110, porque ó, já dei a saída de 50, já não tenho mais. Dei a saída de 200, também não tenho mais. Agora eu vou dar, me sobraram 300, eu dei a saída de 150 unidades ao custo de 110. Qual que vai ser o meu saldo aqui, ó? Você vai fazer aqui, ó, 50 menos 50 vai ser 0, ao custo de 80, saldo final 0. 200 menos 200, 0, ao custo de 100, saldo 0. 300 menos 150, 150, ao custo de 110, fiquei com o saldo de 16.500. Depois no dia 5, ó, compra de 100 unidades a 20 cada uma. Como eu vou comprar, ó, comprei aqui, ó, 100 unidades a 20. Então 100 unidades a 20 cada uma, multiplica um pelo outro. E o meu saldo final, vou repetir o que eu já tinha, 150 ao custo de 110, multiplica um pelo outro. E trago o valor aqui, ó, de 100 em 20, multiplica um pelo outro, certo? E depois no dia 6, venda de 180 unidades a 250 cada uma. Lembrando, 250 é a minha receita, que eu estou só fazendo o custo por enquanto, ó. Então eu vou ter que dar saída em 180 unidades. Só que olha só, o primeiro que entrou, 150. Então, vou dar baixa em 150 unidades, ao custo de 110 e vou multiplicar um pelo outro. Faltam mais quantas? Mais 30 unidades, certo? Para dar 180. Aqui custo, ao custo de 20, multiplica um pelo outro. Qual que é o meu saldo final? Ó? 150 menos 150, 0. 100 ao custo de 110 vai dar 0. E 100 menos 30, sobrou 70 unidades, ao custo de 20 e multiplica um pelo outro, 1.400. Então aqui, ó, eu dei saída em quantas unidades? 830, que é a soma dessas unidades aqui, ó, 830 unidades. Aqui custo, que é o meu CMV, 77.600, que é a soma desses valores. E o meu estoque final ficou com 70 unidades, ao custo de 20 cada uma, que o saldo final seria 1.400. Aí o que ele pede? Ele pede para você calcular o resultado também, certo? Aqui, ó. Calcular o custo da mercadoria vendida e o resultado. Então aqui, ó, nós vamos ver primeiro aqui a receita de vendas. Nesse exercício, o que vai variar? A receita de venda, ela não vai variar, ó. Ela vai ser sempre a mesma. Então eu vou explicar agora nos outros exercícios vai ficar sempre o mesmo valor. O que é a receita de venda? Aqui, ó, quando você faz uma venda, tá vendo que ele fala aqui, ó, o valor total de 50 mil? Então ele pegou aqui, ó, ele vendeu as 250 unidades pelo valor de 50 mil. Então o que é a receita de venda aqui, ó? Seria o que, ó? 50 mil, tá aqui, ó, no item 2, ó. Vendeu 50 mil, você vai olhar as vendas, né? 50 mil. No 4, ó, ele vendeu 400 unidades a 220 cada uma. Então você vai multiplicar o 400 pelo 220. E no item 6, ó, 180 unidades a 250 cada uma. Então você vai pegar aqui, ó, 50 mil. Ó, ele vendeu, ele não, aqui, ó, presta atenção no item 2. No 2, ele não vendeu 250 unidades ao preço unitário de 50 mil. Ele vendeu 250 unidades no preço total. Todas as unidades valem 50 mil. Já no item 4, não. No 4 e no 6, cada unidade vale 220. Aqui no 6, cada unidade vale 250. Então a minha receita é o que? É 50 mil mais o que?
mais 400 vezes 220, mais 180 vezes 250. Olha aqui a fórmula. Então, ó, 50.000 mais 400 vezes 220, mais 180 vezes 250. Isso tudo deu uma receita de venda de 183 mil. Menos o que? Menos o CMV. Quem que é o CMV? É o custo da mercadoria vendida, que nós calculamos aqui, ó, 76.600. Então, receita de venda menos o custo deu um lucro, né, de 105.400. Está aqui, ó, como resposta, ó, 105.400 no PEPS, certo? Então, para todos, vai ser sempre essa receita de venda aqui, esse mesmo valor. O que vai variar de acordo com o método vai ser o custo da mercadoria vendida, certo? Deu para entender? Então, agora vamos fazer o LIFO. Quem que é o LIFO? É o último que entra, é o primeiro que sai, ou também conhecido como o EPS. Então ele já falou lá que ó, o saldo inicial 300 ao custo de 80 dando 24.000, certo? Ele aqui ó, 300 unidades ao custo de 80 dando uns 24.000. Então ó, comprou 200 unidades ao custo de 100. Então comprou 200 unidades ao custo de 100, multiplica um pelo outro. Saldo, mantém o anterior e traz o valor da nova compra. Depois item dia 2 aqui, ó, venda de 250 unidades. Vendeu 250 unidades. Nós estamos fazendo o EPS. O último que entra é o primeiro que sai. Então, ó, aqui eu vou fazer aqui, ó, quem foi o último que entrou? 200. Então vai sair 200 ao custo de 100, certo? Multiplicar um pelo outro. Falta eu dar a saída agora em 50 unidades para dar as 250. Então vou sair mais 50 ao custo de 80. O último que entra é o primeiro que sai. Então qual que é o saldo final? Ó, 300 menos 50 ao custo de 80 e 200 menos 200 deu 0 ao custo de 100 vai dar 0. Certo? Depois no dia 3, ó, comprei 300 unidades a 110. Comprei 300 unidades a 110. E o meu saldo aqui, ó, 250 ao custo de 80. Opa. Vai dar na mesma, né? Só para ficar com a forma correta. E vou trazer aqui, ó, o saldo da minha nova compra. Então, comprei 300 unidades a 110. Depois, no dia 4, vendi 400 unidades a 220. O último que entra é o primeiro que sai. Olha só, no último eu tenho 300, então vou dar saída em 300 a 110. Né? Multiplica um aqui pelo outro. Como eu vendi ó, 400 unidades, falta eu dar saída em mais 100. Ó. Meu estoque aqui ó, ficou com 250. Preciso dar saída em mais 100. 100 ao custo de 80, multiplica um pelo outro. Então, saldo final, 250 menos 100, 150 ao custo de 80, 300 menos 300 que vai dar 0, certo? Então, esse é o meu saldo final, 150 unidades ao custo unitário de 80, dando 12.000 de saldo final. E no dia 5, ó, compra de 100 unidades a 20 cada uma. 100 unidades a 20. 100 vezes 20. E no meu saldo final eu trago o meu estoque que eu já tinha. E vou trazer também a minha nova compra. E por último no dia 6, ó, venda de 180 unidades a 250 cada uma. O último que entra é o primeiro que sai, ó. Então vou dar saída em 100. Como eu vendi 180, né, estou dando saída em 100 unidades, que é a minha última compra. E faltam mais 80 unidades ao custo de 80. Então eu dei saída aqui ó, em 180 unidades. Né?
E meu saldo final, 150 menos 80, ao custo de 80. E 100 menos 100 dá 0, ao custo de 20, dando 0. Então aqui, ó, no método LIFO ou o EPS, o último que entra é o primeiro que sai. Eu vendi quantas unidades? Ó, as minhas saídas, o custo da minha mercadoria vendida. Então eu vendi 830 unidades, que é a soma dessa coluna. Ao custo do que, ó, dessa soma, deste valor, né? O custo, ó, 830 unidades custaram 70.400. E o meu saldo, ó, eu fiquei com estoque final de 70 unidades, ao custo de unitário de 80, dando 5.600. E aí, como ele pede o resultado, aqui, ó, receita de vendas, foi aquilo que a gente falou, vai ficar sempre o mesmo valor aqui na minha receita de vendas. O que vai mudar é o CMV, de acordo com o método. Então, receita menos o meu CMV, que a gente acabou de calcular, deu um lucro líquido de 109.600. Aqui, ó, o EPS, 109.600. Agora, vamos calcular o que? Vamos calcular a média ponderada móvel. Então, ó, na média ponderada móvel, a gente já teve aqui, ó, o saldo inicial, 300 unidades, ao custo de 80, dando 24.000. Então, primeiro aqui, ó, comprou 200 unidades a 100, ó. Comprou 200 unidades ao custo unitário de 100, chegando no valor de 20.000. Então, no meu saldo vai ser o que? 300 mais a minha nova compra de 200, né, dando 500. E o valor seria o que? 24.000 mais 20.000. Quem que é o meu custo unitário? É só dividir o valor pela quantidade. Foi para 88. Depois no dia 2, ó, vendi 250 unidades. Então vai sair 250 unidades. A que custo unitário? A esse custo unitário aqui, ó, a 88. Qual que é o valor final? Multiplica um pelo outro. Saldo 500 menos as 250 unidades. Valor 44.000 menos 22.000. E se você dividir aqui, para achar o saldo do valor unitário, aqui, ó, 22.000 por 250, não vai mudar, vai ficar 88. Dia 3, compra de 300 unidades a 110. 300 unidades a 110. Multiplica um pelo outro, cheguei em 83.000. Meu saldo, 250 mais 300, 22.000 mais 33.000. Valor unitário, divide 55.000 por 550, foi para 100. Depois, dia 4, vendi 400 unidades. Dia 4, vendi 400 unidades ao custo de 100. Multiplica um pelo outro para saber o valor. Saldo, 550 menos 400. 55.000 menos 40. Divide um pelo outro, vai continuar dando 100. Depois, no dia 5, compra de 100 unidades a 20 cada uma. Comprei 100 unidades a 20 cada uma. Então, meu saldo, 150 mais 100, 15.000 mais 2.000. E, por último, 6, vendi 180 unidades. 6, vendi 180 unidades ao custo de 68. Então, meu saldo final, 250 menos 180. E 17 menos 12, 240. Então, ó, na média ponderada móvel, nós vendemos aqui, ó, deu saída em 830 unidades, ao custo de 74.240. E eu fiquei com um saldo final, né, de 70 unidades, ao valor total de 4.760. Então, aqui, ó, para mim calcular o resultado, receita de vendas continua a mesma, né? Menos o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, menos 74.240. Então, o valor líquido ficou em 108.760. Está aqui, ó, média ponderada móvel, 108.760. Então, esse daqui foi a média ponderada móvel.
Esse daqui ó, foi o IFO ou o EPS, né? E o FIFO ou PEPS. Beleza, pessoal? Esse foi o exercício 5.5.